Eu conversei, no caso, com um especialista dele em direito civil e processual que dá algumas dicas aí ao consumidor. Vamos conferir então. Você conhece bem os seus direitos enquanto consumidor? Bom, se sua resposta for não, o Bom Dia Amazônia vai tentar descomplicar um pouco esse assunto para que você, na hora da sua compra ou contratação de algum serviço, possa garantir de fato a sua cidadania, os seus direitos. E quem vai descomplicar esse assunto um pouco para a gente é o professor em Direito e Relações de Consumo, Fábio Lopes Soares. Bom dia, professor. Muito bom dia. A gente sabe que os direitos do consumidor, eles são muitos, mas ainda pouco conhecidos, né, professor? Sim, é verdade. Apesar de em 1990 o Código de Defesa do Consumidor ter sido publicado, o que acontece é que após 90 a nossa sociedade brasileira passou a ter acesso a bens de consumo, sobretudo nos anos de 2000 e em 2007. Esses novos consumidores que têm acesso a crédito passaram a adquirir produtos e serviços e não sabem os seus direitos e deveres. Bem, uma prática muito comum nos estabelecimentos, principalmente bancário, é a questão da venda casada, onde você compra um produto e precisa levar outro. Por exemplo, você vai abrir uma conta bancária e tem que levar um seguro. Isso é correto, professor? Não, isso é abusivo. O Código de Defesa do Consumidor, ele é pontual, entendendo isso como uma prática abusiva. Lamentavelmente, tristemente, isso ainda acontece nos nossos dias atuais. Então a pessoa, não somente nos bancos, ao abrir uma conta, ela é forçada a fazer uma compra casada e pelo fornecedor, a chamada venda casada, com o consumidor, como também hoje em dia na compra de eletroeletrônicos. Isso é abusivo, pode gerar multas e intervenção no próprio estabelecimento. Diante dessa situação, o que o consumidor deve fazer e a quem recorrer? Isso é uma pergunta muito importante, porque é uma questão relativamente simples. A primeira coisa que o consumidor deve fazer, no nosso entendimento, é reclamar na empresa. Ao reclamar na empresa, ele não faz isso simplesmente para tentar baratear o custo do litígio, porque é muito demorado ainda no nosso país fazer a reclamação no judiciário. Ele faz isso para registrar a sua reclamação, ter um número de protocolo e fazer prova. Segundo, ele pode procurar as ouvidorias das empresas. São canais sérios que recentemente no Brasil vem sendo adotado como um modelo muito interessante e eficiente. Se esses canais não conseguiram resolver o problema, ele pode procurar os órgãos de defesa do consumidor, o PROCON, as delegacias do consumidor, se houver, ou até mesmo o Ministério Público naqueles locais em que não exista PROCON. Por último, então, ele pode ingressar com a ação. Só não esquecendo, alguns tipos de ações judiciais, dependendo do valor, não precisam de advogado. Ele vai diretamente lá no juizado especial, preenche um formulário e pode requerer o seu direito. O importante é registrar a reclamação. Do contrário, não existem estatísticas que possam fazer com que o Ministério Público, por sua vez, atue em ações coletivas e possa melhorar o sistema. O consumidor compra muito mais, né? Mas a gente sabe também que nem sempre a entrega, o prazo de entrega desse produto, ele é respeitado. E aí, como que fica essa situação? Se a compra for presencial, o código é claro em termos de prazo de reclamação. Se a pessoa deixou de estipular um prazo de entrega, é abusivo. Tem que ter a informação prévia. Porém, se a pessoa estipulou, o fornecedor, o vendedor, estipulou o prazo de entrega e não cumpriu, o consumidor poderá, então, dependendo do prazo de reclamação, ele exigir a troca, a devolução do bem ou um abatimento. O outro ponto é a compra feita pela internet, que aumentou muito. Comprou pela internet, prevalece o chamado direito de arrependimento, previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Comprou pela internet, o consumidor tem o direito de se arrepender, mesmo que não haja defeito. Só que as pessoas não sabem disso. E ao saberem da informação, quando exercem o direito de arrependimento, elas não reclamam nos órgãos corretos para poder exigir o direito de devolução do valor. E com isso ele devolve o produto à empresa que o vendeu. No caso de defeito deste produto, o consumidor ele pode, no caso, se arrepender dessa compra, não querer mais receber esse produto? Como que fica essa situação? Não, é diferente. Se eu compro pela internet, eu tenho um direito, que é a venda pela internet, que não é presencial, de 7 dias tendo defeito ou não defeito. Se passou os 7 dias comprado pela internet, a única forma que ele tem ali de resolver esse problema é se houver um defeito aparente naquele produto. Então ele vai ter 30 dias para reclamar de defeitos aparentes para bens não duráveis e 90 dias para bens duráveis, como é o caso de uma televisão, de uma geladeira. Somado a esse prazo, pode existir a chamada garantia contratual. Então as empresas dão 1 ano de garantia, dentro dele tem uma garantia legal. Durante esse prazo de 1 ano de garantia que é dado pelo fornecedor, ele pode reclamar dos defeitos aparentes. Se depois de 1 ano não houver aparecer algum defeito,
A única forma dele ter ainda algum direito é acontecer o chamado vício oculto. Um bem que você compra, ele apresenta o defeito depois de um ano, e apresentando o defeito, constata-se que esse defeito é origem de fabricação. Então passa a contar os 90 dias. Mas perceba, isso está no Código de Defesa do Consumidor desde 1990, é um dos direitos mais básicos, o direito de reclamar por defeitos aparentes, e muitos de nós, esses novos consumidores, não sabem quais são esses direitos. Existem muitas situações que o consumidor contrata um serviço de internet, por exemplo, por uma velocidade e acaba recebendo outra bem mais abaixo do que foi contratado. Como o consumidor deve agir nessas situações, professor? O consumidor, nos casos de telefonia móvel, que são os fornecedores que vêm apresentando grandes quantidades de reclamações por conta da quantidade de aparelhos que nós temos distribuídos no país, esse consumidor, se ele tiver um problema de falta de base de dados, telefone que não funciona, mensagem que não chega, telefones que desligam, quer seja aparelhos ou a própria linha, ele deve fazer a reclamação dele, preferencialmente na empresa, para poder registrar o protocolo e eventualmente mover uma ação. Ele tem a alternativa de reclamar na Anatel, e a Anatel é uma agência reguladora que tem intervido de forma positiva, não 100%, mas é uma das agências mais sérias nesse sentido. E então, se houver persistência com a falta da prestação de serviço, diretamente reclamar no juizado especial civil. O que nós não recomendamos, eventualmente, que o consumidor, porque ele está lesado e é direito dele, ele tem como exigir que haja uma reparação, ele interrompa o pagamento, porque senão ele vai ter dois problemas a tentar discutir. Um, de provar que a inadimplência dele é fruto da falta da prestação de serviço, isso vai ser custoso para ele, e outro, o próprio telefone que não funciona. Registrar a reclamação na empresa, aproveitar a Anatel e também ir até o juizado especial civil exigindo danos patrimoniais e morais pela falta da prestação de serviço é a forma mais rápida e menos custosa para o consumidor que vem sendo muito afligido por esse tipo de problema. Bem, professor, agora para encerrar a nossa entrevista, eu gostaria que você passasse para o nosso telespectador que dicas que o consumidor deve estar sempre atento na hora da compra ou no caso da contratação do serviço, para que ele esteja sempre amparado por lei. Para qualquer compra, essa é a dica que eu dou para o telespectador. Para qualquer compra, primeiro, pergunte antes e anote as condições de compra que o consumidor, que o fornecedor está oferecendo. Essa é a primeira dica. Segunda dica, conheça, leia, tenha acesso minimamente ao Código de Defesa do Consumidor. Qualquer estabelecimento comercial no Brasil, por uma lei federal, é obrigado a dispor o código. Na internet você tem ele facilmente. Leia esses artigos iniciais que te dizem quais são os seus direitos. Exija informação prévia, transparente de quais são os seus direitos. Saber esses direitos básicos, exigir o seu direito e também ter compreensão de que cliente, consumidor também tem deveres ao conhecer os seus direitos. Se houver algum problema, você tem que reclamar. Acho que acessar a página do PROCON, do Juizado Especial e as páginas de canais de reclamações da empresa em que você adquiriu o produto ou serviço é a dica principal. É isso então, estes são apenas alguns exemplos, em que você, consumidor, pode fazer valer os seus direitos, que você pode recorrer à justiça para garantir realmente, de fato, a sua cidadania. A gente agradece a presença do professor pelas informações, pelas dicas e um bom dia para o senhor. Bom dia, muito obrigado, à disposição.